Olá, tudo bem? Eu gostaria de trazer um texto ao teu coração, você que está aí e possivelmente há de me ouvir. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, no verso 1 diz o seguinte: Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Quando nós observamos aqui o ministério de João Batista, observamos aqui o agir, a pregação de João Batista, nós percebemos claramente um avivamento. Israel estava numa espécie de silêncio há muitos anos e de repente surge um profeta realmente usado por Deus, um homem que veio para preparar o caminho para o Senhor. E esse é o ponto. Nós devemos também nos preocupar com isso. Se é verdade que nós desejamos um avivamento, e eu estou falando de avivamento bíblico, não da confusão que é feita com o avivamento, né? Não estamos falando aqui de retetés, de mantos e toda essa bagunça que muitas vezes é feito, né? E chamado de avivamento. Avivamento não está relacionado a barulhos. Avivamento está, em primeiro lugar, relacionado à mensagem de João Batista: arrependam-se. João Batista veio preparar o caminho do Senhor e a mensagem dele é: arrependam-se. Não existe a mínima possibilidade de um avivamento acontecer sem primeiro acontecer um arrependimento. E esse arrependimento, ele tem que ser mediante a palavra, a pregação, a mensagem. João disse: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Promessas se cumprem diante dessa mensagem de João Batista. Promessas de que o reino de Deus estaria próximo, o reino de Deus estaria chegando. E isso deve ser levado em consideração como um avivamento genuíno, um avivamento sincero. Quando você observa aqui as palavras de João Batista, você vê aqui tão rude quanto as roupas que ele vestia, quanto a comida que ele comia, são as suas palavras, palavras duras. Se João Batista viesse hoje, surgisse hoje pregando o evangelho da forma que ele pregou naqueles dias, ele certamente seria duramente repreendido, cancelado, rejeitado pelos próprios cristãos. Muitas igrejas não o convidariam para pregar. Muitas igrejas não concordariam com sua mensagem. Mas João Batista, ele tinha uma mensagem certa, rude, dura, mas certeira. Porque quando se combate o erro, a heresia, o pecado, a imoralidade, não se combate com palavras lisonjeiras. Veja, nós temos, quando João começa a pregar e o povo começa a vir para ouvir a pregação de João, surge ali dois grupos: os fariseus, que eram mais ritualistas, e os saduceus, que eram mais racionalistas daquela época. E quando João vê esses dois grupos entrando na fila de batismo, quando ele vê esses grupos se aproximando, ele tem palavras duras para esse grupo. Olha o que João diz: Mas quando João viu muitos fariseus e saduceus
vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem que suas ações, que vocês realmente se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem, mas depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu. Alguém muito superior, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo. Ele limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. João Batista trouxe uma mensagem muito dura. Ele chama aqueles grupos de religiosos, uns mais ritualistas, outros mais racionalistas, de raça de víboras, serpentes, cobras venenosas. Ele questiona: quem ensinou vocês a fugir da ira futura, do que está por vir? Ele está dizendo: vocês devem produzir frutos dignos de arrependimento. Se nós queremos um avivamento, se nós queremos realmente um avivamento, esse avivamento deve começar no nosso coração, em nossas casas, onde nós produzimos frutos dignos de arrependimento. Arrependimento verdadeiro. Por isso a mensagem de João Batista é: arrependam-se, pois o reino de Deus se aproxima, está próximo. Precisamos ter isso em nossos corações. Preparar o caminho para o Senhor. Abrir o caminho, endireitar o caminho para Ele. Para que Ele venha ao nosso coração, para que de fato o Espírito de Deus sopre em nossas vidas. João, além de ter uma mensagem dura, rude, mas verdadeira, alguém poderia dizer: João, suas palavras são muito duras, talvez tu tivesse sido mais equilibrado, mais simples, menos direto, menos radical. Alguns desses saduceus e alguns desses fariseus teriam se convertido, mas João não se importou com isso. O que importa, o que realmente importa, é que a verdade seja pregada. As pessoas vivem uma vida de ofensas a Deus, e quando elas se defrontam com a verdade, então, se isso as ofende, deixa que se ofendam. Deixa que se ofendam um pouco, não tem problema. Porque aqueles que são filhos de Abraão, de fato, entenderão a mensagem, que são os chamados do Senhor, os eleitos do Senhor. Eles realmente entenderão a mensagem, e os frutos de arrependimento surgirão em suas vidas. Romperão com o pecado, romperão com as mazelas, com a heresia, com a imoralidade, com o secularismo, com o pragmatismo, com todo tipo de coisa que a Bíblia não aprova, que Deus não aprova. Viverão uma vida realmente em busca da santidade. Se não me falha a memória, Spurgeon disse certa vez: não é a santidade que te leva a Cristo, mas é Cristo que te leva à santidade. É disso que se trata. Então preste muita atenção na mensagem de João Batista, que era poderosa. João Batista sabia que se ele
pregasse com palavras lisonjeiras, palavras de elogios, palavras mansas, para não ofender os saduceus e os fariseus, isso não produziria frutos dignos de arrependimento. Ele diz: o machado está posto à raiz. Ou seja, Deus não poupou seu povo para enxertar ali os jambuzeiros bravos, os gentios. Nós temos que entender que o avivamento não é produzido por homens. O avivamento não é produzido por mim, por você, por ninguém mais. Avivamentos bíblicos são produzidos pelo próprio Espírito, a hora que Ele quer, onde Ele bem entender, como Ele quiser, com quem Ele entender e com quem Ele quiser. E Ele inflama o coração dos homens. Mas é necessário que esses homens endireitem o caminho, que esses homens preparem o caminho, ou seja, tenham uma vida piedosa, uma vida digna de arrependimentos, uma vida que realmente mostre ao Senhor o quanto nós desejamos esse avivamento. João era humilde. João reconheceu que ele não era aquele que produziria esse avivamento. Ele apenas estava preparando o caminho, porque o verdadeiro avivamento viria depois dele, com alguém que era maior do que ele, e cujo qual as sandálias ele não é digno de levar. Esse sim produziria o avivamento. E ele diz mais. Ele disse: eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não confunda esse com fogo aqui, porque os versículos a seguir nos dão o contexto do que João estava dizendo. Olha o que ele diz: ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, e limpará a área onde os cereais serão debulhados. Ele está usando uma analogia da colheita, né? Juntará o trigo no celeiro. O trigo vai para onde? O trigo não vai para o mesmo lugar que o joio. O trigo será guardado no celeiro do Senhor. O trigo vai para o céu. São os eleitos, são os escolhidos de Deus. Quem são os eleitos e escolhidos de Deus? Aqueles que creem com frutos dignos de arrependimento. Quando ele diz aos saduceus e aos fariseus: olhem, vocês, por serem descendentes israelitas, descendentes de Abraão, vocês acham que já são salvos? Olha, se Deus quiser, até essas pedras Ele faz levantar filhos a Abraão. Por quê? Porque não basta eu dizer que eu creio, não basta eu dizer que eu sou cristão, mas se eu não tenho frutos de arrependimento, eu não sou filho. Isso é muito sério. É muito sério o que João está ensinando aqui. E no 12 ele está falando sobre o trigo. O trigo será colhido no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Então nós percebemos que Jesus ou nos batiza com o Espírito Santo, nos enche com o Espírito Santo, ou se nós não tivermos frutos dignos de arrependimento, seremos batizados com um fogo que não se apaga. Por isso, meu querido, a fé em Jesus Cristo, a vida em Jesus Cristo, não pode ser tratada de uma forma leviana, simples, comum, porque ela vai afetar a tua eternidade. E olhe, Jesus, após se batizar com João, após o Espírito Santo descer sobre ele, foi levado ao deserto para ser tentado. Após 40 dias, 40 noites caminhando no deserto, ele foi tentado por Satanás, venceu as propostas e a tentação de Satanás, e então Jesus inicia o seu ministério, começa a pregar o evangelho e chama os primeiros discípulos. Mas olha qual é a mensagem de Jesus, no versículo 17. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus
está próximo. Arrependam-se. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependam-se. Não importa se você é pobre, rico, branco, negro, magro, gordo, alto, baixo. Não importa. Não importa se você não estudou e você talvez não sabe ler e escrever. Não importa se você é indouto. Não importa se você é um doutor. Você tem pós-graduação. Não importa. Não importa se você é um faxineiro, se você é um gari ou se você é o dono de uma multinacional, se você é um grande empresário, não importa. Não é disso que se trata. O Evangelho não veio para te deixar pobre ou rico. O Evangelho não veio para te realizar teus sonhos. O Evangelho está aqui para te dizer: arrependa-te. Vamos nos arrepender, porque o reino dos céus está próximo. E quando nós vemos uma geração se arrepender, se entregar, levar a palavra de Deus a sério, na sua vida, no seu dia a dia, na prática, então quem sabe, viveremos ou desfrutaremos de um grande avivamento. Que Deus te abençoe.